Diretor temido rasga a partitura da menina negra, mas ela surpreende e conquista os jurados. O grande dia finalmente tinha chegado. O auditório estava lotado e o ambiente vibrava com uma expectativa quase palpável. Uma luz suave iluminava o palanque onde a jovem Tânia se preparava para seu grande momento. Com apenas 17 anos, ela era uma violinista prodígio, uma das poucas no cenário que se destacava não apenas por seu talento, mas também pela força de sua presença. Os olhares curiosos da plateia, composta por críticos e amantes da música, se fixaram nela, que estava nervosa e concentrada. Mas ali no fundo, no assento do júri, estava o diretor Montalvo, conhecido por sua severidade e sua aversão a qualquer tipo de ousadia. Seus olhos frios se moviam com desdém, como se pudesse detectar qualquer fraqueza. Assim que Tânia começou a tocar a sua peça meticulosamente ensaiada, os primeiros acordes vieram como bufada de ar fresco em meio a um oceano estagnado. As notas flutuavam no ar, dançando com a luz, mas o semblante de Montalvo não se alterava. Foi então que, em uma fração de segundo, tudo mudou. No auge da apresentação, em um momento de pura criação e beleza, Montalvo pulou de seu assento e, com um gesto brusco, rasgou a partitura que Tânia tinha cuidadosamente preparado. O som do papel sendo despedaçado ecoou pelo auditório como um grito. O silêncio que se seguiu foi estonteante, um vazio ensurdecedor. As pessoas ficaram paralisadas, aplaudindo a audácia do diretor e, ao mesmo tempo, horrorizadas pela humilhação da jovem. Tânia sentiu o chão desabar sob seus pés. O nó na garganta a impediu de chorar, mas dentro dela uma chama começou a arder. Em vez de fugir da sala, decidiu enfrentar. Inspirou fundo e, com um olhar determinado, começou a improvisar. O violino, em suas mãos, não era apenas um instrumento, mas um portal para sua história, sua identidade. Ela trouxe acordes cheios de vida, misturando sua técnica apurada com influências de sua rica herança cultural. Enquanto tocava, memórias de sua avó, que lhe ensinara a tocar na varanda de casa, dançaram em sua mente. Lembrou-se das histórias contadas através da música, dos ritmos vibrantes que ecoavam nas festas da comunidade. A plateia, em um primeiro instante chocada, começou a se mover com a música. Cada nota era uma afirmação de resistência, uma declaração de que sua voz não seria silenciada. Mas Montalvo não estava satisfeito. Com o rosto vermelho de indignação, ele tentou interrompê-la, gesticulando e gritando. O clima na sala era tenso. Olhares se cruzavam, sussurros se espalhavam. O diretor, ferido em seu orgulho, se levantou, mas Tânia ignorou sua presença. Sua música se tornara um grito poderoso contra o que ele representava. O controle, a rigidez, a falta de originalidade. As palmas começaram a brotar, primeiro hesitantes, depois um estrondo ensurdecedor. O capítulo daquele concurso, que parecia um conto de fadas transformado em pesadelo, se tornou um testemunho de superação e identidade. Todos se perguntavam até onde Tânia iria para recuperar o respeito perdido, afirmar sua voz em um mundo que insistia em silenciá-la. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Tânia mergulhava em seus acordes emocionais, a sala se transformou. Os olhares de admiração agora se misturavam
com a incredulidade. Ela deixava sua alma exposta, mas não percebeu que o verdadeiro tumulto estava começando nos bastidores. Lá, próximo ao palco, uma figura conhecida surgia. Marlene, a antiga mentora de Tânia. A mulher, uma renomada violoncelista, que havia conquistado o mundo com sua música, sempre fora uma inspiração para a jovem. Mas quando Marlene se levantou da cadeira, havia um ar de desespero em sua expressão. Ela se aproximou de Montalvo, e o que começou como um sussurro rápido se alastrou como fogo em palha. Você não pode fazer isso. Ela não sabe a verdade. Marlene exclamou com olhos arregalados, transparecendo uma urgência que fez até os jurados se entreolharem. O murmúrio na plateia se intensificou. O que Marlene estava querendo dizer? Uma verdade sobre Tânia. O murmúrio aumentou e até a música da menina vacilou. Montalvo, balançando a cabeça, parecia mais enfurecido. Sua hora já passou, Marlene. Essa é a nova geração e ela não tem o que é preciso. A resposta dele, fria e cortante como gelo, fez o coração de Tânia apertar. Mas Marlene, em vez de recuar, apontou para Tânia e gritou: ela é mais do que você imagina, e você sabe disso. Nesse instante, a música de Tânia flutuou no ar. Mas o caos no auditório contagiou suas notas, fazendo-o hesitar. O que estava acontecendo? O que Marlene sabia? O olhar de Montalvo era feroz, mas o de Marlene transbordava de uma emoção que não era apenas preocupação. Era como um alerta. Quando a música finalmente parou, um silêncio pesado tomou conta. O público estava em choque, as expressões misturando curiosidade e apreensão. O que quer dizer com isso? Gritou um crítico da primeira fila. A tensão era palpável. Marlene olhou diretamente para Tânia. Eu não pude contar antes, mas você é. Sua voz falhou, e Tânia sentiu um frio na espinha. Você é filha de um dos maiores músicos que já existiu, o seu pai. A revelação de Marlene ecoou como um trovão. O pai de Tânia, grande músico. Tânia ficou paralisada, a mente acelerando. Lembranças fragmentadas de fotografias antigas, uma figura conhecida, mas obscura, começaram a surgir. O que isso significava? Seu pai, o homem sempre presente em suas memórias confusas. Montalvo, percebendo o efeito devastador das palavras de Marlene, tentou recuperar o controle. Isso não importa. O júri não se deixará enganar por uma história. Mas a plateia, agora dividida entre a reverência pela música de Tânia e a curiosidade pela sua linhagem, começou a assobiar. Cada um murmurava: filha do grande músico? O coração de Tânia pulsava. E se fosse verdade? Uma parte dela queria acreditar, mas o medo de enfrentar essa nova identidade a paralisava. Com a música da sua improvisação ainda ecoando em um canto distante de seu ser, ela encarou Marlene, que tinha lágrimas nos olhos, e então fixou o olhar em Montalvo. Quem eu sou? Foi a pergunta não expressa, mas que pairava no ar. O que mais estava escondido? Como essa verdade mudaria tudo? E a batalha, metafórica entre a juventude e a autoridade, se intensificava. No palco, Tânia respirou fundo. Sua luta estava apenas começando. A próxima nota, a verdade a ser revelada, a identidade a ser conquistada. O desafio à sua frente nunca foi apenas sobre música, mas sobre quem realmente ela era. Tânia ainda estava processando as palavras de Marlene. O que aquilo significava para ela? A plateia ainda murmurava, e o silêncio constrangido foi cortado por um estrondo. Um grito ecoou pelas paredes do auditório. A porta principal foi escancarada, e uma mulher entrou apressadamente, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Era sua mãe. A presença dela foi como uma onda de choque. Tânia congelou ao reconhecer o rosto. A mulher havia desaparecido da sua vida há anos. E agora, ali estava,
ofegante e com a expressão de alguém que levou uma eternidade para encontrar coragem. Tânia, não acredite no que ela diz, gritou, apontando para Marlene, descontrolada. Ela está mentindo. O auditório pulsou com atenção. O impacto das palavras da mãe foi arrasador. As pessoas se viraram, confusas, enquanto Tânia lidava com a súbita reviravolta. O que estava acontecendo? Ela olhou para Marlene, que já estava visivelmente alarmada, como se tivesse sido atingida por uma verdade devastadora. Você não sabe o que está falando. Marlene respondeu, mas sua voz falhou. O público estava em um limbo, sem saber para onde olhar, suas emoções balançando entre o horror e o espanto. Você não pode esconder a verdade para sempre, Cecília. Marlene disparou, o tom dela subindo. Ela tem o direito de saber quem ela realmente é. A mãe de Tânia arregalou os olhos, o pânico transparecendo em cada linha de seu rosto. Por favor, não, Tânia. Você não pode saber, é perigoso. Seus lábios tremiam. A sua vida, a nossa vida, tudo mudaria. Um ruído de incredulidade percorreu a sala. Tânia estava paralisada, mas o impulso de saber estava mais forte do que o medo. Mãe, o que você está escondendo de mim? Ela precisava de respostas. Então, uma ideia começou a germinar em sua mente. E se de fato sua origem fosse mais complicada do que ela jamais imaginara? Você não pode fazer isso, Cecília, insistiu Montalvo, agora parecendo excessivamente ansioso. Eu não vou permitir que você bagunce esse concurso com suas histórias absurdas. E então, como se o verdadeiro drama estivesse apenas começando, uma figura emergiu do fundo. Um homem alto e imponente, com um olhar que parecia saber de tudo. Ele avançou, interrompendo o caos. A expressão dele era serena, mas os olhos remetiam a uma tempestade interna. Eu sou o pai dela, declarou, provocando um novo choque. O quê? Tânia se virou imediatamente para o homem, a pulsação ecoando em seus ouvidos. Que? Você está mentindo. Isso não é possível, gritou sua mãe, como se fosse um grito de desespero. Você não pode ficar aqui. O que você quer? O público estava em alvoroço. Alguns sussurravam entre si, outros apenas observavam, embasbacados. A revelação do pai aumentou ainda mais as incertezas. Tânia estava em um turbilhão. O que ela pensava que era sua vida estava se despedaçando, revelando algo muito mais profundo e complicado. O tal homem que alegava ser seu pai mostrou um semblante trágico. Tânia, por favor, escute-me. Eu tinha que sair. Você não pode entender. Mas antes que ele terminasse, um barulho ensurdecedor dispersou a atenção. Um vidro quebrou. A luz do auditório começou a piscar maciçamente. A agitação se transformou em pânico. Os rostos na plateia começaram a se contorcer em medo e confusão. A criação de Tânia, sua música, havia atraído tanto amor quanto ódio, mas agora a situação estava saindo de controle. Ela sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Como sua vida se transformou em um palco de drama e segredos. Os rostos conhecidos tornaram-se opacos. Os sons se tornaram distantes. Tudo o que ela queria era entender quem ela era. Mas o caos que se instaurava só a afastava mais da verdade. Vocês não têm ideia do que estão encobrindo. A verdade devora, gritou o homem, sua voz ecoando na confusão. Ele estendeu a mão, mas o público já estava em uma onda de desespero. Quando Tânia viu sua mão levantada, um grito ecoou em sua mente. Quem realmente era ela? No fundo do seu ser, uma dúvida se formou, e a música que uma vez a guiou, agora parecia carregada de sombras. Ela respirou, mas as respostas permaneciam como notas fora de alcance. O que isso significava para sua música? Para sua vida?
A verdade começava a se desdobrar. Mas a resposta ainda estava longe. O burburinho, as vozes, o medo crescente, tudo isso a empurrava para um abismo sem volta. Como teria força para enfrentar essa tempestade? Tânia estava paralisada. O mundo ao seu redor parecia girar. As palavras de Marlene e sua mãe a deixavam confusa. Quem era ela de verdade? O que mais poderia ser revelado? E então, enquanto ia se desenrolando, um forte estrondo interrompeu a tensão. A luz piscou novamente, e a plateia começou a entrar em pânico. Tânia mal teve tempo de processar a informação sobre seu pai, quando uma explosão de vidro quebrado rasgou o ar, vindo de um canto obscuro do auditório. O público gritou em uníssono, enquanto uma fumaça espessa começou a se espalhar. Montalvo, percebendo que a situação fugia do seu controle, gritou ordens. Saiam, todos para a saída. Ele tentava acalmar as pessoas, mas estava claro que a situação tornara-se caótica. Tânia, com o coração acelerado, podia sentir a adrenalina escorrendo por suas veias. Enquanto todos se moviam em direção à saída, ela ficou paralisada. Sua mãe, a figura que sempre fora uma sombra em sua vida, agora estava no palco, lutando contra o pânico. Tânia queria correr até ela, mas algo a segurava. Então, enquanto todos se apressavam para a segurança, um homem apareceu à frente dela, saindo da fumaça. Era o homem que alegava ser seu pai. A expressão dele estava marcada pelo desespero. Tânia, escute, você não está em segurança aqui. Ele se lançou para ela, mas a multidão o afastou, empurrando-o para trás. O olhar dele se fixou no dela, e há um momento em que tudo ao seu redor desapareceu. Você precisa saber a verdade. Seu destino está ligado ao que está acontecendo aqui. Mas antes que pudesse terminar, outra explosão interrompeu o momento. A luz caiu e tudo ficou escuro. Gritos ecoaram, empurrões. O pânico tomou conta. Tânia sentiu a mão de alguém agarrar o seu braço, puxando-a. Era Marlene, desesperada. Vamos, temos que sair agora. Lá fora, a fumaça começava a se dissipar, mas o barulho do que estava acontecendo no auditório era ensurdecedor. Tânia mal conseguia respirar. As luzes do edifício piscavam, enquanto as sirenes começaram a soar, e a realidade começou a se cristalizar. Nesse momento, prendeu sua atenção. Uma sombra escura, alguém se afastando da cena. Era o mesmo homem que se dizia seu pai. Os olhos dele estavam fixos em Tânia. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia entender. Na agitação, ele desapareceu na multidão que se dispersava. Não, espere, Tânia gritou, tentando correr atrás dele, mas Marlene a puxou de volta. Não, Tânia, é perigoso. Na confusão, olhos se cruzaram. O homem olhou para ela com um mix de preocupação e algo mais. E antes que Tânia pudesse entender o que estava sentindo, ele desapareceu na fumaça. Seu coração disparou. Quem era ele? O que tudo isso significava? O que estava acontecendo? A música, a verdade escondida, tudo parecia afetado por aquele evento incontrolável. O verdadeiro caos estava acabando de começar. Conforme as pessoas corriam, Tânia estava perdida em seus próprios pensamentos. Ela queria respostas, mas estava cercada por perguntas. O que ela tinha que descobrir? A sirene da polícia soava perto. Pessoas gritavam e os flashes de luz das câmeras queimavam o céu noturno. Tânia tentava de respirar, mas o peso das dúvidas e segredos parecia esmagá-la. O que mais estava escondido sob a superfície? Quando mais uma explosão ecoou atrás dela, Tânia soube. A verdade não se calaria. E ao olhar para a fumaça que se dissipava, um pensamento fixou-se em sua mente. Ela não sabia o que estava prestes a enfrentar, mas de uma coisa estava certa. Nada seria como antes. Tânia estava paralisada.
O mundo ao seu redor parecia girar. As palavras de Marlene e sua mãe a deixavam confusa. Quem era ela de verdade? O que mais poderia ser revelado? E então, quando o caos começava a se acalmar e a fumaça se dissipava, um forte estalo cortou o ar. Um laser de luz cortou a sala e um brilho intenso iluminou o palco em meio à escuridão. Uma figura familiar apareceu no centro do incêndio. Era a avó de Tânia, a mesma mulher que a ensinara a tocar, mas agora ela estava diferente. Sua aparência estava mais jovem, e a força que exalava parecia sobrenatural. Tânia, gritou, com uma voz que ecoava como um trovão, pedindo a atenção de todos. Você precisa entender a verdade. O auditório ficou em silêncio, todos os olhares agora voltados para a avó, que parecia ter saído de um conto de fadas. As mentiras foram muitas ao longo dos anos, mas o que foi enterrado está prestes a ressurgir. Suas palavras reverberavam na mente de Tânia como um feitiço. Os segredos que ela nunca soube estavam prestes a se revelar. Montalvo, ainda em choque, olhou para a avó com desdém, mas mesmo ele parecia afetado. Você é louca, isso não faz sentido, gritou, tentando manter o controle em meio à eletricidade no ar. A plateia murmurejava, confusa e intrigada. Não é loucura, Montalvo. A verdade é aterrorizante. Tânia, você é parte de um legado que vai além do que você pode imaginar. A avó fez um gesto dramático e um turbilhão de luzes e sombras começou a dançar. No palco, Tânia estava hipnotizada, esquecendo até do perigo ao seu redor. O pai, que ainda estava no meio da multidão, gritou: Não, você não pode fazer isso, não agora. Mas as palavras dela eram como soadas de trombetas de guerra. Tânia, seu pai e eu fomos forçados a nos separar. O mundo não está preparado para a sua música, para o que você realmente pode fazer. O espanto tomou conta de Tânia. Sua mente girava. O que é que você quer dizer? Ela mal conseguia manter os olhos na avó, mas a energia dela era tão forte que a atraía. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem era ainda mais complexa e sombria do que fora imaginada. E então, como uma explosão, a verdade, que parecia estar tão longe, se apresentou a Tânia de uma maneira cruel. Você tem mais do que apenas o talento em suas mãos, Tânia. Você herdou algo que se estende para além da música. Uma maldição e um dom. As palavras da avó cortaram Tânia como uma faca. A verdade estava sendo apresentada de um jeito que ela nunca havia previsto. A plateia reagiu de maneira histérica. Algumas pessoas embaralhavam-se para trás, buscando uma saída. O que você quer dizer com isso? O homem que se dizia ser seu pai implorou. Mas a resposta da avó foi rápida. O que deve ser feito não pode ser desfeito. Um grito ecoou, enquanto a luz no auditório começava a falhar novamente. Tânia sentia a adrenalina correndo em suas veias. O caos havia retornado, mas agora havia uma nova urgência. Era como se a música dela pudesse mudar tudo, mas havia um preço a se pagar. Seria ela capaz de carregar esse fardo? Logo, o estrondo encheu o ar novamente, e uma onda de som deleitosa ruiu como um mar revolto. E enquanto o pânico se intensificava, uma verdadeira onda de energia envolveu Tânia. A conexão com a música se solidificou, não como um instrumento, mas como uma extensão dela mesma. Eu não estou apenas aqui para tocar, eu estou aqui para lutar. Os murmúrios na plateia agora eram quase insuportáveis, mas algo começou a se formar dentro de Tânia. E uma onda de confiança, poderosa e brilhante, pulsava em seu peito. E no exato momento que ela ergueu o violinó, o som ressoou através do auditório como um chamado. Todos pararam para ouvir, mas à medida que tocava, uma sombra escura surgiu nas costas dela, o mesmo homem que a ameaçara antes. Tânia, ele gritou, mais um grito urgente. Você precisa parar. Você não sabe o que está fazendo.
O choque nas palavras dele cortou como vidro. Nesse instante, uma perplexidade se instalou, criando uma tensão palpável no ar. O que ele sabia? O que estava em jogo? O que era a maldição e como ela envolvia seus dons? A música ainda fluía, mas agora com uma nova intensidade. Uma batalha entre o que era e o que poderia ser. Enquanto Tânia lutava contra a tempestade de emoções, um eco profundo cortou o espaço. A verdade gritou e no fundo, uma faísca de Hope iluminou o que estava por vir. Mas uma coisa era certa, a revelação não acabaria ali. A vida de Tânia nunca mais seria a mesma. E no exato momento em que Tânia levantou o violino, algo se rompeu no ar. O som, que antes parecia ser uma extensão de sua alma, agora pulsava em uma frequência estranha, como uma canção sombria e ressoante, intrigante e assustadora ao mesmo tempo. Os olhares na plateia estavam fixos nela, mas havia algo a mais. Um murmúrio que parecia vir de um lugar oculto, como se o auditório estivesse vivo e pulsante, absorvendo tudo. De repente, a avó de Tânia levantou as mãos em um movimento dramático, criando um silêncio abrupto no ambiente. Essa música é mais do que você imagina, Tânia. Sua voz ecoava pelo espaço carregada de uma urgência que a fez parecer quase etérea, como se vinda de outro mundo. Nesse instante, tudo começou a brilhar ao redor dela. Luzes piscavam e revelavam figuras sombrias que pareciam se contorcer nas sombras. Tânia hesitou, seu coração batia forte. O homem que dizia ser seu pai estava entre essas sombras, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher apareceu. Tinha um olhar intenso e uma presença que desafiava o tempo. Sua aparência era uma mistura de familiar e desconhecido. Tânia, ela gritou e a voz soou como se estivesse entrelaçada em um sopro de vento. Eu sou sua mãe, e eu estive aqui o tempo todo. Um choque percorreu a plateia. O público ficou em choque. Muitos começaram a cochichar. Outros estavam paralisados, incapazes de acreditar no que ouviam. Tânia se sentiu como se estivesse em uma tempestade. A mulher à sua frente se dizia ser sua mãe? O que está acontecendo? Pensou. Eu precisaria te proteger. A mulher continuou, a urgência em sua voz crescente. O que você herdou é muito mais complexo do que qualquer um pode compreender, e muito perigoso. O homem ao lado se virou. Seu semblante era de agonia. Não, não faça isso. Recentemente você não pode deixá-la saber. Ele sussurrou, mas o pânico na sua expressão era evidente. Você já se tornou parte dessa história de novo. Tânia sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. As revelações que estavam sendo feitas eram como um furacão. A presença da mulher poderia ser um sonho, uma fantasia que estava tomando forma. O auditório começou a tremer. Uma fissura surgiu sob o palco e as luzes começaram a piscar. O som de uma sinfonia descompassada ecoou por entre as sombras, fazendo o ar vibrar. Os murmúrios se transformaram em gritos e o caos tomou conta. Tânia olhou ao redor, impotente. O que está acontecendo? O pânico a dominava. A mulher, agora com lágrimas nos olhos, se virou para Tânia. Você é a chave, Tânia. Você tem que tocar, mas tenha cuidado. Você não sabe o que despertará ao fazer isso. O homem ao lado se aproximou, mas Malene o impediu. Não vai se aproximar dela. Havia uma fúria evidente em sua voz que ecoou na mente de Tânia. E no meio do tumulto, ela viu o olhar da avó, esperançoso, mas ao mesmo tempo cheio de tristeza. Você pode fazer isso, meu amor. A música está em você. Os sons se intensificaram. As figuras sombrias estavam se agigantando, e Tânia percebeu que estava frente a algo maior do que imaginara. Sua identidade, suas origens, tudo se misturava em um emaranhado de verdades e mentiras. Qual era a verdade?
pensou, enquanto a adrenalina corria em suas veias. E com um impulso, levantou o violino novamente. O som ressoou pela sala, mas algo se alterou. As notas começaram a se entrelaçar com um caos. A mulher à sua frente a olhava com desespero. Tânia, não use força. Se fizer isso, você poderá destruir tudo o que conhece. A cada som que Tânia criava, um universo de sombras e luzes começava a se formar ao seu redor. Mas a urgência estava lá, e com um último olhar para sua mãe, Tânia percebeu que estava prestes a desvelar uma verdade que poderia mudar tudo. Não apenas para ela, mas para aqueles que a cercavam. Os ecos das notas misturavam-se com lágrimas e gritos. O auditório se tornava uma tempestade. O que eu sou? Tânia se perguntava, e por um momento a resposta estava prestes a ser revelada. E então um grito cortou o ar. A verdade começa, agora. E com isso, tudo desmoronou. A sensação de queda e liberdade a envolveu ao mesmo tempo, enquanto sombras se aproximavam. O que aconteceria a seguir? Há muito naquela sala se transformaria em um novo jogo, e Tânia estava prestes a descobrir o seu verdadeiro papel nesse enredo. A tensão no auditório era palpável. Assim que Tânia levantou o violino, uma energia estranha tomou conta do espaço. A música dela, forte e vibrante, começou a dançar pelo ar. Mas as palavras da avó ainda ecoavam na sua mente. Ela precisava saber o que estava acontecendo, o que significava tudo aquilo. E então, quando estava prestes a tocar, uma sombra surgiu do fundo. Foi rápido. Um jovem, com cabelos desordenados e uma expressão de desespero, empurrou-a. Porta entrou, como se tivesse vindo de um pesadelo. Tânia, não faça isso, ele gritou, e seu olhar estava fixo na jovem. Tânia parou, confusa e assustada. Era o irmão dela, Lucas, que ela pensava estar longe, em uma cidade diferente, estudando para o vestibular. Lucas, o choque percorreu seu corpo, como um choque elétrico. O que você está fazendo aqui? A plateia parecia tão confusa quanto ela. Tânia, você precisa ouvir. Não pode acreditar em tudo o que eles estão dizendo. Não é verdade, ele implorou, sua voz embargada. O público murmurou em choque. Quem era aquele garoto? E por que ele estava tão agitado? Antes que Tânia pudesse responder, a fumaça começou a se espalhar novamente. Ela sentiu o cheiro intenso, como se o ar estivesse sendo drenado. O pânico começou a se espalhar, e as luzes começaram a piscar. E então, como se uma linha invisível tivesse sido rompida, uma explosão ressoou atrás de Lucas. A sala inteira vibrou. O chão tremeu. Tânia mal conseguiu manter seu equilíbrio, enquanto o público gritava, algumas pessoas ranhetando em desespero. É isso que eu estava falando. Eles querem que você se esqueça de quem você é. Lucas continuou a gritar, mas o barulho estava quase ensurdecedor. Os olhos de Tânia buscaram a avó, mas ela parecia tão confusa quanto todos os outros. O que Lucas estava dizendo? E então surgiu uma nova figura na escuridão. Uma mulher, imponente e cheia de segredos, caminhou em direção a Tânia e Lucas. Seu rosto era familiar, mas ao mesmo tempo distante. Mãe? Tânia sussurrou, criando um nó em seu peito. Como isso era possível? Tânia, Lucas, eu nunca quis que vocês estivessem envolvidos nisso. A mulher respirou fundo, e seu olhar, embora preocupado, era intenso e cheio de poder. A verdade é muito mais complexa do que pensavam. A música de Tânia é a chave, e precisamos dela para fechar um antigo pacto. A plateia estava empolvorosa e a confusão só aumentava. Um pacto? Que pacto? Tânia se virou, seu coração disparado, sem saber em quem confiar. Quem era essa mulher realmente? A sua vida, Tânia, está entrelaçada com a música e com segredos que nunca deveriam sair da sombra. A revelação a atingiu como uma onda.
A ideia de que tudo o que ela conhecia poderia ser uma ilusão era devastadora. Mas antes que ela pudesse processar, uma explosão de luz tomou conta da sala e figuras sombrias começaram a surgir entre os espectadores. Olhares de horror fixaram-se nos novos rostos. Eles vieram buscar o que lhes pertence, gritou Lucas. Seu rosto era uma mistura de pânico e determinação. Tânia olhou para a figura que se dizia sua mãe, sem entender. O que você está fazendo? O que não me contou? O caos reinava, mas ela não tinha escolha. A música a chamava, e ela sabia que todo aquele tumulto dependia dela. Mas havia um preço. Com um toque delicado, o violino tremulava em suas mãos. E então Tânia começou a tocar. As notas fluíam, mas sentia que estava prestes a abrir uma porta que talvez não pudesse fechar novamente. E enquanto o som ecoava, os rostos na multidão se transformavam de curiosidade para terror. O que aconteceria se ela continuasse? Esses seres sombrios aplaudiriam ou devorariam sua alma. O que significava realmente essa música? Era um pombo sem volta. E o que deveria ser um evento transformador agora parecia o início de um pesadelo. Tânia olhou para o irmão e a mãe, repleta de dor e suspeita. O que o futuro traria? Uma única pergunta pairava no ar. Até onde ela iria para descobrir a verdade? A tensão no auditório era palpável. Assim que Tânia levantou o violino, uma energia estranha tomou conta do espaço. A música dela, forte e vibrante, começou a dançar pelo ar, mas as palavras da avó ainda ecoavam na sua mente. Ela precisava saber o que estava acontecendo, o que significava tudo aquilo. E então, quando estava prestes a tocar, uma sombra surgiu do fundo. Foi rápido. Um jovem, com cabelos desordenados e uma expressão de desespero, empurrou a porta e entrou, como se tivesse vindo de um pesadelo. Tânia, não faça isso, ele gritou, e seu olhar estava fixo na jovem. Tânia parou, confusa e assustada. Era o irmão dela, Lucas, que ela pensava estar longe, em uma cidade diferente, estudando para o vestibular. Lucas? O choque percorreu seu corpo como um choque elétrico. O que você está fazendo aqui? A plateia parecia tão confusa quanto ela. Tânia, você precisa ouvir. Não pode acreditar em tudo o que eles estão dizendo. Não é verdade, ele implorou, sua voz embargada. O público murmurou em choque. Quem era aquele garoto? E por que ele estava tão agitado? Antes que Tânia pudesse responder, a fumaça começou a se espalhar novamente. Ela sentiu o cheiro intenso, como se o ar estivesse sendo drenado. O pânico começou a se espalhar, e as luzes começaram a piscar. E então, como se uma linha invisível tivesse sido rompida, uma explosão ressoou atrás de Lucas. A sala inteira vibrou. O chão tremeu. Tânia mal conseguiu manter seu equilíbrio, enquanto o público gritava, algumas pessoas se espremendo em busca de uma saída. É isso que eu estava falando. Eles querem que você se esqueça de quem você é. Lucas continuou a gritar, mas o barulho estava quase ensurdecedor. Os olhos de Tânia buscaram a avó, mas ela parecia tão confusa quanto todos os outros. O que Lucas estava dizendo? E então surgiu uma nova figura na escuridão. Uma mulher imponente e cheia de segredos. Caminhou em direção a Tânia e Lucas. Seu rosto era familiar, mas ao mesmo tempo distante. Mãe, Tânia sussurrou, criando um nó em seu peito. Como isso era possível? Tânia, Lucas. Eu nunca quis que vocês estivessem envolvidos nisso. A mulher respirou fundo, e seu olhar, embora preocupado, era intenso e cheio de poder. A verdade é muito mais complexa do que pensavam. A música de Tânia é a chave, e precisamos dela para fechar o antigo.
Pacto. A plateia estava empolvorosa. A confusão só aumentava. Um pacto? Que pacto? Tânia se virou, seu coração disparado sem saber em quem confiar. Quem era essa mulher realmente? A sua vida, Tânia, está entrelaçada com a música e com segredos que nunca deveriam sair da sombra. A revelação a atingiu como uma onda. A ideia de que tudo que ela conhecia poderia ser uma ilusão era devastadora. Mas antes que ela pudesse processar, uma explosão de luz tomou conta da sala, e figuras sombrias começaram a surgir entre os espectadores. Olhares de horror fixaram-se nos novos rostos. Eles vieram buscar o que lhes pertence, gritou Lucas. Seu rosto, uma mistura de pânico e determinação. Tânia olhou para a figura que se dizia sua mãe sem entender. O que você está fazendo? O que não me contou? O caos reinava, mas ela não tinha escolha. A música chamava, e ela sabia que todo aquele tumulto dependia dela. Mas havia um preço. Com um toque delicado, o violino tremulava em suas mãos. E então Tânia começou a tocar. As notas fluíam, mas sentia que estava prestes a abrir uma porta, que talvez não pudesse fechar novamente. E enquanto o som ecoava, os rostos na multidão se transformavam de curiosidade para terror. O que aconteceria se ela continuasse? Esses seres sombrios aplaudiriam ou devorariam sua alma? O que significava realmente essa música? Era um ponto sem volta, e o que deveria ser um evento transformador, agora parecia o início de um pesadelo. Quando as notas dela atingiram seu clímax, uma onda de energia negra invadiu o auditório, e todos caíram em um silêncio instantâneo. E então, uma risada ecoou. Era um som profundo e arrepiante. A figura sombria que estava mais próxima do palco começou a se materializar. Finalmente, a chave chegou até nós, ele disse, e os olhos de Tânia se arregalaram. Era uma forma sobrenatural, com uma aura de poder. O ser não era apenas um espectro qualquer, mas uma entidade que parecia conhecer todos os segredos guardados em sua vida. Você não sabe, Tânia, mas sua música é muito mais do que você pode imaginar. Você é a guardiã do nosso legado, e você precisa escolher ser uma heroína ou nossa destruidora. As palavras dele deixaram Tânia em estado de choque. Os olhos dele fixaram-se nela, como se conseguisse penetrar em sua alma. A verdade existe sob camadas de mentiras. Você deseja saber quem realmente é, mas está prestes a descobrir que seus laços de sangue não são o que você imagina. E se a sua linhagem for revelada, tudo o que você acredita pode desmoronar. Um grito ecoou na plateia, enquanto as pessoas começaram a entender a gravidade do que estava sendo dito. A mente de Tânia estava em tumulto. A avó, a mãe, Lucas, eram todos parte disso. Que verdade era essa que poderia mudar tudo? Ela não estava apenas no centro de um concurso. Estava no meio de uma batalha entre forças que nem sabia que existiam. E em um momento de clareza, quando tudo parecia prestes a desmoronar, Tânia viu. A música pulsava dentro dela, uma energia que a conectava com tudo. E ela sabia. Não poderia recuar agora. Mas a pergunta ainda pairava. Até onde ela estaria disposta a ir para descobrir quem realmente era? A tensão no auditório era palpável. Assim que Tânia levantou o violino, uma energia estranha tomou conta do espaço. A música dela, forte e vibrante, começou a dançar pelo ar. Mas as palavras da avó ainda ecoavam na sua mente. Ela precisava saber o que estava acontecendo. O que significava tudo aquilo. E então, quando estava prestes a tocar, uma sombra surgiu do fundo. Foi rápido. Um jovem, com cabelos desordenados e uma expressão de desespero, empurrou a porta e entrou, como se tivesse vindo de um pesadelo. Tânia, não faça isso! Ele gritou e seu olhar estava fixo na jovem. Tânia parou, confusa e assustada. Era o irmão dela, Lucas.
que ela pensava estar longe em uma cidade diferente, estudando para o vestibular. Lucas, o choque percorreu seu corpo como um choque elétrico. O que você está fazendo aqui? A plateia parecia tão confusa quanto ela. Tânia, você precisa ouvir. Não pode acreditar em tudo o que eles estão dizendo. Não é verdade, ele implorou, sua voz embargada. O público murmurou em choque. Quem era aquele garoto e por que ele estava tão agitado? Antes que Tânia pudesse responder, a fumaça começou a se espalhar novamente. Ela sentiu o cheiro. Intenso, como se o ar estivesse sendo drenado. O pânico começou a se espalhar e as luzes começaram a piscar. E então, como se uma linha invisível tivesse sido rompida, uma explosão ressoou atrás de Lucas. A sala inteira vibrou. O chão tremeu. Tânia mal conseguiu manter seu equilíbrio, enquanto o público gritava, algumas pessoas se espremendo em busca de uma saída. É isso que eu estava falando. Eles querem que você se esqueça de quem você é. Lucas continuou a gritar, mas o barulho estava quase ensurdecedor. Os olhos de Tânia buscaram a avó, mas ela parecia tão confusa quanto todos os outros. O que Lucas estava dizendo? E então surgiu uma nova figura na escuridão. Uma mulher, imponente e cheia de segredos, caminhou em direção a Tânia e Lucas. Seu rosto era familiar, mas ao mesmo tempo distante. Mãe, Tânia sussurrou, criando um nó em seu peito. Como isso era possível? Tânia, Lucas, eu nunca quis que vocês estivessem envolvidos nisso. A mulher respirou fundo e seu olhar, embora preocupado, era intenso e cheio de poder. A verdade é muito mais complexa do que pensavam. A música de Tânia é a chave, e precisamos dela para fechar um antigo pacto. A plateia estava em polvorosa. A confusão só aumentava. Um pacto? Que pacto? Tânia se virou, seu coração disparado, sem saber em quem confiar. Quem era essa mulher realmente? A sua vida, Tânia, está entrelaçada com a música e com segredos que nunca deveriam sair da sombra. A revelação a atingiu como uma onda. A ideia de que tudo o que ela conhecia poderia ser uma ilusão era devastadora. Mas antes que pudesse processar, uma explosão de luz tomou conta da sala e figuras sombrias começaram a surgir entre os espectadores. Olhares de horror fixaram-se nos novos rostos. Eles vieram buscar o que lhes pertence, gritou Lucas, seu rosto uma mistura de pânico e determinação. Tânia olhou para a figura que se dizia sua mãe, sem entender. O que você está fazendo? O que não me contou? O caos reinava, mas ela não tinha escolha. A música a chamava, e ela sabia que todo aquele tumulto dependia dela. Mas havia um preço. Com um toque delicado, o violino tremulava em suas mãos. E então Tânia começou a tocar. As notas fluíam, mas sentia que estava prestes a abrir uma porta que talvez não pudesse fechar novamente. E enquanto o som ecoava, os rostos na multidão se transformavam de curiosidade para terror. O que aconteceria se ela continuasse? Esses seres sombrios aplaudiriam ou devorariam sua alma? O que significava realmente essa música? Era um ponto sem volta. E o que deveria ser um evento transformador, agora parecia o início de um pesadelo. Quando as notas dela atingiram seu clímax, uma onda de energia negra invadiu o auditório, e todos caíram em um silêncio instantâneo. A figura sombria que estava mais próxima do palco começou a se materializar. Finalmente, a chave chegou até nós, ele disse, e os olhos de Tânia se arregalaram. Era uma forma sobrenatural, uma entidade que parecia conhecer todos os segredos guardados em sua vida. Você não sabe, Tânia, mas sua música é muito mais do que você pode imaginar. Você é a guardiã do nosso legado e precisa escolher ser uma heroína ou nossa destruidora. A plateia estava em estado de choque. As palavras dele deixaram Tânia em estado de choque. O homem que pensava ser seu pai, a mãe, Lucas,
Eram todos parte disso. Uma luz forte iluminou o palco, e com ela um novo ser surgiu. Era a avó de Tânia, mais jovem, uma versão dela que Tânia nunca conhecera. Não, você não pode, gritou a mulher que se dizia mãe, o pânico devastando seu rosto. Isto não é como você pensa. A verdade não pode ser revelada. Silêncio, gritou a figura jovem. A verdade precisa ser revelada. Tânia, você é especial. O que chamamos de música é o eco de um poder ancestral, sua verdadeira herança. E nesse instante, Tânia sentiu seu coração parar. Era como se a sala girasse ao seu redor. Uma sensação amarga subiu pela garganta. O quê? O que você quer dizer? Ela olhou para sua verdadeira mãe, que agora se contorcia em agonia, como se estivesse prestes a desmoronar. E sua avó, agora tão próxima, continuou. O que você sempre pensou ser sua origem é diferente. Você não é apenas parte de uma linhagem. Você é a chave que pode unir ou destruir esses mundos. Então, algo grotesco sucedeu. A mulher que se dizia sua mãe, em um relance, se transformou. Sua verdadeira forma emergiu como sombras, revelando quem ela realmente era. Uma entidade obscura, prisioneira de um pacto que a ligava à família de Tânia. Eu sou a razão pela qual tudo isso está desmoronando. Eu fui forçada a esconder a verdade. A plateia gritou em horror, enquanto Tânia sentia o chão sob seus pés desmoronar. Não, você é minha mãe. A dor a atingiu como um golpe mortal. Confusão, terror, raiva. O que ela sabia até agora não passava de uma mentira. E agora, você precisa decidir, Tânia. Liberte-se ou deixe que todos nós pereçamos. As palavras da avó reverberaram, enquanto os olhos de Tânia percebiam o abismo diante dela. Como ela poderia escolher entre a verdade e o que sempre conhecera? A música começou a fluir novamente, mas agora era uma melodia diferente, pesada com a carga da revelação. O que aconteceria se ela tocasse? O que de fato seria revelado? Ela olhou ao redor, os rostos em desespero, e sentiu que estava à beira de algo monumental. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E mais importante, mudaria a própria essência de quem Tânia era. Ela respirou fundo e no fundo do seu coração sabia que não havia retorno. A batalha pela verdade estava apenas começando. Tânia sentia a energia vibrar ao seu redor. Enquanto o direito à verdade pulsava dentro dela, cada nota do violino se tornava um grito de liberdade. As figuras sombrias ao seu redor pareciam hesitar, ao perceber a força contida nas suas mãos. Ela olhou para Lucas, para sua mãe e para a avó jovem. A força do passado em conflito com a incerteza do futuro. Era o momento que definia não só a sua vida, mas o destino de todos ali presentes. Eu sou a guardiã do meu legado, murmurou para si mesma. Com um puxar de arco, as notas se transformaram em um vendaval por toda a sala, ressoando no coração de cada pessoa e criando uma ponte entre o mundo que ela conhecia e aquele que estava prestes a desvelar. Você é minha filha, e em suas veias corre nosso poder. A figura sombria de sua mãe gritou, mas Tânia não vacilou. A melodia se intensificou, e o auditório começou a brilhar enquanto a música dela quebrava as correntes que prendiam as entidades sombrias. O espaço se encheu de luz, como se cada nota devolvesse vida a uma realidade adormecida. E Tânia se tornou o eixo dessa luta. Os olhos da avó brilhavam enquanto assistia. A verdade pode ser assustadora, mas é necessária, ela gritou, encorajando Tânia a continuar. E as notas, cada uma mais vibrantes que a anterior,
criavam uma conexão indescritível com cada ser humano presente. Até mesmo as figuras sombrias começaram a recuar. Como se a luz da música as ferisse. Tânia sentiu cada corda vibrar como uma extensão de sua alma. "Acho que finalmente entendi", gritou, suas palavras ecoando pelo auditório. "O que carrego não é uma maldição, mas um legado, e não deixarei que ninguém me diga quem sou." Com essa declaração, algo se rompeu. A sombra ligada à sua mãe, se contorcendo, perdeu a forma. O pânico transformou-se em compreensão, e a sala tremeu, não de medo, mas de uma nova esperança. Tânia percebeu que não era apenas uma lutadora, era uma líder, uma criadora capaz de moldar sua verdade. Em um instante mágico, a música transformou-se numa sinfonia poderosa, unindo todos os presentes. Cada nota era um eco de coragem e liberdade. As figuras sombrias agora pareciam dispersar-se como névoa sob a luz do sol. E enquanto a música atingia seu clímax, Tânia viu os rostos das pessoas, muitos chorando, outros sorrindo, percebendo pela primeira vez que todos compartilham da mesma busca, a verdade. O auditório, agora envolto em luz, tornou-se um espaço de celebração e renovação. E Tânia, ao deslizar o arco sobre as cordas, sentiu a essência de sua música, unindo não apenas a si mesma, mas todos ao seu redor. O caos havia dado lugar à paz, e ao final, a luz não era apenas uma vitória, era também uma promessa de transformação. Mas à medida que as notas diminuíam, um eco distante surgiu, como uma última advertência. Algo ainda estava pendente, algo que poderia voltar. Tânia sentiu um calafrio. Isso não acabou, pensou. A luta pela verdade está apenas começando. E nesse momento de reflexão, um último chamado ecoou pelo auditório. Agora que você acompanhou essa jornada emocional, preciso te lembrar de algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal. Você não vai querer perder as próximas histórias que estão chegando. E não esquece de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos!